Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos seguir com a aula de hoje, com a nossa correção. Então, você organize seu caderno, pegue o seu material. Espero que você tenha feito tudo e agora nós vamos corrigir, perfeito? Vamos iniciar com essa questão extra, que diz o seguinte. Você já deve ter visto no telejornal a famosa frase: frente fria responsável por fortes chuvas caídas sobre a região tal. Pois é, acontece que quando uma dessas massas se desloca, leva consigo as condições de temperatura, pressão e umidade características de sua área de origem. Com isso, forçosamente, altera as condições climáticas dos lugares que consegue alcançar em sua trajetória. Sobre o tema das frentes e massas de ar, assinale a alternativa incorreta. Portanto, nós vamos assinalar a alternativa errada. Vamos analisar a letra A. As massas de ar deslocam-se com base em um determinado padrão global, responsável pela articulação da circulação geral atmosférica. Isso aí, a própria questão diz, né, que a massa de ar, ela quando se desloca, ela leva consigo as condições de temperatura. Então, a gente tem aí um padrão. Na letra B, as frentes de ar ocorrem quando há um choque entre massas de ar, geralmente de características diferentes. Perfeito, né? Nós vimos lá na nossa videoaula que vem uma frente quente, uma frente fria e existe um choque aí gerando a massa de ar. Na C, lembrando que nós estamos procurando a alternativa incorreta. Quando as massas de ar originam-se em regiões oceânicas, costumam ser frias e secas, e quando elas se originam em regiões continentais, costumam ser quentes e úmidas. Será que está certo, oitavo ano? Não, né? Aí nós temos um erro, porque quando as massas de ar elas têm origem em regiões oceânicas, elas são frias e úmidas, e nas regiões continentais, elas são quentes e secas. Portanto, a resposta certa é a letra C. E aí, agora nós vamos começar a correção da página 173 do livro. Lá na questão 1, tem a seguinte frase: imagine o seguinte diálogo entre duas pessoas. Hoje está muito frio. Aí a outra responde: sim, embora aqui o clima seja bem quente. Você acha que a segunda pessoa está discordando da primeira? Justifique sua resposta. Bom, na verdade, não há uma discordância, porque elas estão falando de assuntos diferentes. Vocês concordam comigo? Porque olha só, quando a primeira pessoa fala hoje está muito frio, ela está falando da temperatura atual, não de uma temperatura a longo prazo. Então, na verdade, a primeira pessoa está se referindo ao tempo. Enquanto, quando a outra responde sim, embora aqui o clima seja muito quente, ela está se referindo ao clima e não ao tempo. Então, não há discordância. A primeira pessoa fala sobre o tempo e a segunda sobre o clima. Bom, na questão número 2, nós vamos indicar as afirmativas corretas. Então, nós vamos ver quais alternativas estão certas e quais estão erradas, marcando aí as alternativas corretas. Então, acompanhem e corrijam aí as que vocês marcaram que estão corretas ou não. No primeiro parênteses, nós temos a seguinte afirmativa: quando a umidade do ar aumenta, a pressão atmosférica ela aumenta. Será que está correto, oitavo ano? Bom, de acordo com o que a gente estudou lá na nossa videoaula, com o que a gente viu na nossa videoaula, não está correto. É o contrário, quando a umidade do ar aumenta, é porque a pressão atmosférica está baixa, tá? Então, não é para marcar essa alternativa. No segundo parênteses, a afirmativa é: quando a pressão atmosférica baixa, há maior probabilidade de chuva. Sim, está correto, tá? Porque isso indica
que uma umidade do ar elevada, quando a pressão atmosférica está baixa. Então, há maior probabilidade de chuva? Sim. Vamos marcar o segundo parênteses. No terceiro, o movimento de ar horizontal do mar para a terra é chamado de brisa marítima. Correto, perfeito. O barômetro ajuda a saber se vai chover ou não. Sim, ajuda, né? Porque o barômetro, ele é um instrumento que mede a pressão atmosférica. E nós sabemos que se a pressão atmosférica está baixa, é porque a umidade está alta e há probabilidade de chuva. E se a pressão atmosférica ela está alta, é porque a umidade está baixa e não tem previsão de chuva. Então, o barômetro, através aí da medição da pressão atmosférica, auxilia na previsão da chuva. Então, é para marcar essa alternativa. Nas frentes quentes, uma massa de ar frio avança e empurra uma massa de ar quente para cima. Isso não está correto. Por quê? Na frente quente, a massa de ar quente se sobrepõe à massa de ar frio. Então, não é para marcar essa opção. Já no próximo parênteses, nós temos a seguinte afirmativa. Frentes frias podem provocar chuvas fortes e queda de temperatura. Perfeito, né? Esse é até um conhecimento do nosso dia a dia, nós sabemos que isso ocorre mesmo. No último parênteses, é importante para os agricultores receber boletins meteorológicos, sem dúvida, né? Já que eles trabalham muito baseados na previsão do tempo, para determinarem o melhor período de safra, de colheita, de plantio. Então, é muito importante para o agricultor, sim. Portanto, aí está o gabarito indicando quais são as opções corretas. Na questão 3, lá da página 173, que é a página que nós estamos corrigindo, nós temos o seguinte questionamento. Como um barômetro auxilia na previsão de chuvas? Bom, nós debatemos isso na questão 2, né? Vimos que o barômetro é um instrumento que mede o quê? A pressão atmosférica. Portanto, se a pressão atmosférica ela está alta, é porque a umidade está baixa e nós não temos previsão de chuva. Enquanto, se a pressão estiver baixa, isso significa dizer que a umidade relativa do ar está muito alta, havendo sim uma probabilidade maior de chuva. Portanto, o barômetro, através da pressão atmosférica, da inferência aí dessa pressão, pode sim auxiliar na previsão de chuvas. Então, o gabarito diz o seguinte: a queda rápida da pressão atmosférica pode indicar uma forte chuva se aproximando. Já quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal de que há poucas chances de chover. Gente, nós concluímos a correção dos exercícios do livro. Agora nós vamos corrigir aquela primeira lista de revisão que eu deixei lá no aplicativo para vocês fazerem. Então, peguem as listas de vocês para que a gente possa fazer a nossa correção. Lá na primeira questão, está escrito assim: observe as imagens abaixo e descreva cada um dos movimentos representados por elas. Essas imagens, né, como vocês podem ver, elas mostram movimentos do nosso planeta, do planeta Terra. A primeira imagem, ela mostra um movimento de rotação, que é o movimento na qual a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. E esse movimento ele leva cerca de 24 horas para ocorrer, né? Vocês sabem que não são 24 horas exatas, né? 24 horas e mais alguns minutos, tá? Então, você tem que escrever que se refere ao movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, girando sobre o seu próprio eixo, e que esse movimento ele demora cerca de 24 horas para ocorrer. Além disso, esse movimento também vai ser muito importante para determinar a ocorrência de dia e noite. Por quê? Porque num determinado momento, uma parte da Terra estará voltada para o Sol e nessa parte será dia, enquanto na outra parte, onde não bate luz solar, será noite. Olhando para a imagem abaixo, né, nós
podemos ver que se trata do movimento de translação, que é o movimento no qual a Terra gira ao redor do Sol, né? E a gente pode observar também que esse movimento, né, onde a Terra dá uma volta ao redor do Sol, essa órbita, ela é elíptica, forma uma elipse, né? Não é um círculo completo. E esse movimento ele dura cerca de 365 dias, um ano para ocorrer. E ele é muito importante porque ele vai determinar, juntamente com a inclinação do eixo de rotação, a ocorrência das estações do ano. Então nós podemos ver aí, ó, o gabarito, tá? Rotação na primeira imagem, que é o movimento no qual a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento leva cerca de 24 horas para ocorrer e determina a ocorrência de dias e noites. Enquanto lá na segunda imagem, o movimento de translação é o movimento no qual a Terra gira em torno do Sol, estabelecendo uma órbita elíptica que demora cerca de um ano para ocorrer, que vai determinar a ocorrência das estações do ano. Dando prosseguimento à nossa correção, vamos à questão 2 da nossa lista de revisão. Então, a questão 2 fala assim: explica o motivo pelo qual o movimento de translação e o eixo inclinado da Terra determinam a ocorrência das estações do ano. Vocês sabem que o eixo de rotação, né, é inclinado, 23, alguma coisa graus. A Terra ela fica um pouco inclinada, tá? E além disso, aquela órbita elíptica que ela faz ao redor do Sol faz com que o Sol não bata de maneira uniforme em todas as partes da Terra. Então, é justamente essa variação da quantidade de luz solar que bate em determinadas regiões da Terra que faz com que as estações do ano ocorram. A questão número 3, ela nos traz o seguinte questionamento: o que é a revolução da Lua? Bom, a Lua ela também executa movimentos, assim como a Terra, né? Então, a Lua ela faz o movimento de rotação, no qual ela gira em torno do seu próprio eixo, e ela gira também em torno do planeta Terra, porque a Lua é um satélite natural da Terra. Então, esse movimento é justamente esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra, dá uma volta ao redor da Terra, que dura cerca de 28 dias, que é chamado de revolução da Lua. Portanto, aí está a nossa resposta. O movimento de revolução é aquele no qual a Lua gira em torno do planeta Terra, e esse período ele leva cerca de 28 dias para ocorrer. Na questão 4, nós temos o seguinte questionamento: quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Basta ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Isso é um trecho do Pequeno Príncipe. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Vamos pensar, oitavo ano. Se no texto da questão ele diz que em determinada parte do planeta é dia e em determinada parte do planeta está anoitecendo, então, obviamente, ele está se referindo ao movimento de rotação da Terra, que é o que causa aí essa diferença espacial de dia e noite. Portanto, pelo movimento de rotação da Terra. Podemos seguir? Vamos na número 5, então. Devido à inclinação do eixo terrestre e ao movimento de translação que nós já citamos na questão anterior, a Terra ocupa durante o ano diferentes posições em relação ao Sol, ocorrendo letra B, somente verão e inverno? Somente outono e primavera? Não, nós sabemos que o movimento de translação e a inclinação do eixo determinam todas as estações do ano, né? Luz e calor? Não. Temperatura e luz solar? Também não. Nós sabemos que essas características de movimentação da Terra determinam os solstícios e equinócios. Portanto, a resposta correta é a letra A. Agora nós vamos diferenciar solstício de equinócio, né? Nós falamos desses termos na questão anterior e eu quero saber agora se você lembra o que é um solstício e o que é um equinócio, tá?
Solstício determina a ocorrência do inverno e do verão, enquanto o equinócio determina a ocorrência da primavera e do outono. Então, por exemplo, no hemisfério sul, né, nós temos o solstício de inverno, que começa no mês de junho, e o solstício de verão, que começa no mês de dezembro. Lá no hemisfério norte seria justamente o contrário nessa época do ano. E aqui no hemisfério sul, falando de equinócio, que é a ocorrência do outono e da primavera, nós temos o equinócio da primavera, que acontece em setembro, e o equinócio de outono, que acontece em março. Portanto, você vai elaborar a sua resposta, fazer sua correção ou complementar aí de acordo com o nosso gabarito. Na questão 7, eu peço para você analisar a imagem e escrever, começando pela lua nova, as fases da lua conforme ela ocorre, né? Então, em primeiro lugar, nós temos a lua nova. Depois a lua, logicamente, isso vai depender da posição da lua com relação à Terra e ao Sol. Então, depois da lua nova, nós temos a lua crescente, porque a face, né, a porção iluminada da lua que nós conseguimos ver, ela começa a formar uma espécie de letra C. E depois, quando a lua fica de frente para o Sol, exatamente de frente para a Terra e para o Sol, nós temos a lua cheia, né? A gente consegue ver toda aquela face da lua iluminada. E por fim, essa face ela vai diminuindo, como se formasse uma letra D, chamada aí de fase minguante. Então, nós temos lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Na questão 8, nós vamos estabelecer a relação entre as definições e os fenômenos astronômicos apresentados. Então, como primeiro fenômeno astronômico, nós temos ali o eclipse solar. Antes da gente começar, eu quero relembrar a diferença entre eclipse solar e eclipse lunar com vocês. Vamos lá? Bom, no eclipse solar, nós temos o seguinte posicionamento: o Sol, a Lua e a Terra. Então, o Sol fica entre a Lua e a Terra. Já no eclipse lunar, nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Então, nesse eclipse, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Relembramos? E aí, falando de eclipse solar, nós podemos ter a seguinte definição. A Lua, ela oculta por completo o disco solar, porque ali nós estamos falando de um eclipse solar total, não apenas de um eclipse solar, tá? Então, a Lua oculta por completo o disco solar e o observador na Terra está na zona de umbra. O que seria essa zona de umbra? É uma região de sombra que não recebe luz de nenhuma fonte. Por isso, é um eclipse solar total. No fenômeno 2, eu tenho um eclipse solar parcial. Então, nesse eclipse, eu tenho o Sol, a Lua e a Terra, só que eu não tenho essa situação de umbra, né? Sem nenhuma luz. É um eclipse parcial. Portanto, a Lua oculta por completo o disco solar e o observador na Terra está na zona de penumbra. O que é uma zona de penumbra? É uma região de sombra que recebe luz de alguns pontos. Então, ela não é totalmente desprovida de ponto de luz que nem a região de umbra. Por isso, é um eclipse solar parcial. Na questão 3, a gente tem um eclipse anular. O que seria um eclipse anular? Que definição aí seria adequada, né? É aquele eclipse que nós vimos na sala de aula, onde a Lua não consegue encobrir totalmente o disco solar. E aí a gente fica com aquele anel, né? Se forma aquele anel. Já no eclipse lunar, ali no número 4, nós já vimos a definição no início dessa correção, a gente tem no eclipse lunar o Sol, a Terra e a Lua. A Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, é justamente o que está escrito ali. A Terra fica entre o Sol e a Lua
e a Lua entra na zona de sombra da Terra. Na questão 5, né, no fenômeno astronômico 5, eclipse solar é apenas a definição de eclipse solar, como nós vimos no início também. Aquele eclipse no qual o Sol, nós temos o Sol, a Lua e a Terra. Então, a Lua fica entre o Sol e a Terra. Portanto, na 5, a Lua fica entre o Sol e a Terra entra na zona de sombra da Lua. Então, a Terra fica fazendo sombra na Lua. Por causa do seu posicionamento, ela entra na frente do Sol e ela impede que os raios solares cheguem, né, até a Lua. Portanto, a Lua ela fica ali sem iluminação. Na 6, Lua nova. O que vai caracterizar uma Lua nova, esse fenômeno astronômico? Bom, na Lua nova, a Lua é nova quando ela encontra-se entre a Terra e o Sol. Portanto, ali a primeira opção, primeiro parênteses é de número 6. E por fim, a Lua cheia, né? Na Lua cheia, nós temos a Lua do lado oposto da Terra. Então, o Sol e a Lua encontram-se em lados opostos e a Lua está em oposição ao Sol. Por isso, como a Lua, ela fica, a gente tem a Lua, a Terra no meio e o Sol mais atrás. O Sol ilumina diretamente a face da Lua que está virada para a Terra. Por isso nós vemos aquela Lua cheia, toda a sua face iluminada. Número 7 ali. Portanto, a sequência correta do número 8 é 6, 5, 3, 7, 4, 2, 1. Chegando aí na nossa última questão, nós vamos diferenciar satélite natural de satélite artificial. Moleza, né? Nós sabemos que o satélite natural, como o próprio nome diz, é um satélite, é um corpo celeste já da natureza. Ele não é fabricado artificialmente pelo homem. Então, um satélite natural que fica ali orbitando, girando em torno de algum planeta, mais especificamente aí a Terra. Enquanto que um satélite natural é um corpo, é um objeto produzido pelos seres humanos, lançado na órbita dos planetas e ele fica ali girando em torno da Terra, fazendo estudos, enviando sinais de internet, né? Então aí eu coloquei para vocês verem a foto de um satélite 100% brasileiro, né? Que está aí girando ao redor da Terra. Esse satélite ele vai ser usado para emitir sinais de internet, para fazer estudos militares, enfim, é um objeto aí de extrema importância. Portanto, um satélite natural é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta, enquanto um satélite artificial é qualquer corpo feito pelo ser humano e posto na órbita de um planeta. Com isso, a gente acaba a nossa aula de hoje, a nossa correção. Deixe o seu caderno todo organizado, tudo certinho, tudo corrigido, porque isso é sempre muito importante para as nossas avaliações. Vocês sabem disso, tá? Um beijo para vocês, espero que a gente se veja muito em breve.